Olá, tudo bem? Vamos aqui fazer uma explicação a respeito do assunto de cinemática. Bem, cinemática é o ramo da física que estuda os movimentos sem se preocupar com o que lhe deu causa, certo? A cinemática ela vai estudar diversos tipos de movimento e o primeiro movimento que nós vamos observar a partir desse momento é o MRU, que é nada mais nada menos que o movimento retilíneo uniforme. Bem, o que vem a ser o movimento retilíneo uniforme? Vamos exemplificar da melhor forma possível através desse desenho. Bem, veja o seguinte, eu tenho um determinado móvel que, num determinado instante de tempo, ele percorreu D. Passou mais T, um valor de T de tempo, percorreu mais D. E de novo, D. Bem, nós estamos observando então que, ou seja, ele está variando seu espaço uniformemente de acordo também com tempos iguais. Então já estou entendendo, ou seja, tem que ter uma uniformidade, de espaço e tempo, sim. E essa uniformidade, vamos dizer assim, resumir nessa razão aqui, que a gente já aprende já na escola, que é justamente o que? O que quer dizer o que? Velocidade, né? A velocidade é nada mais nada menos que a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para esse percurso. Pois bem, se nós estamos trabalhando com isso aqui, um conceito também muito importante que a gente vai ter que levar em consideração se chama velocidade média. Bem, Marcel, o que vem a ser esse negócio de velocidade média? É nada mais nada menos que o quê? Observarmos o início e o fim de um determinado movimento. Então, seja, eu vou saber quanto ele percorreu do início ao fim em quanto tempo. Então, seja, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar justamente o que? A variação de espaço sobre a variação de tempo. Massa, então quer dizer o seguinte, que esse ΔS que você está usando aqui é justamente a variação de espaço? Sim. A variação de espaço, na grande maioria das questões que você vai observar em física, terá basicamente essas duas unidades, quilômetros ou metros, certo? E o ΔT é o que? A nossa variação de tempo, que vai ter também duas unidades, que vai ser o que? Horas e segundos. São as duas mais comuns. Pode ter outra? Pode, mas não vamos entrar nesse mérito agora, certo? E velocidade média, vai apresentar justamente as unidades mais usuais, quilômetros por hora e metros por segundo. Mas, Marcel, de onde foi que veio esse negócio de velocidade média, quilômetros por hora e metros por segundo? Bem, imagine o seguinte, bem aqui assim. Se eu usar minha variação de espaço em quilômetros e a minha variação de tempo em hora, ou seja, quando eu fizer a divisão vai ficar o quê? Vai sobrar a unidade de quilômetro aqui em cima e hora aqui embaixo. É nada mais nada menos que assim, o resumo dessa fórmula, entendeu? É por isso que nós temos essa unidade de quilômetros por hora e metros por segundo. Bem, o que vai acontecer agora, Com base nessa equação aqui, vamos dizer o seguinte, e se o móvel parte do instante t igual a zero? Bem, o que é justamente t igual a zero? Ou seja, ele cronometrou a partir do zero. Pronto. Se ele fizer isso aqui, o que vai acontecer basicamente? Essa unidade inicial aqui de tempo irá sumir. Ficará assim. Marcelo, estou começando a entender. Bem, se eu olhar essa fórmula aqui, como ficou, que vem daqui, olha o que pode acontecer. Fazendo todas as operações que posso ser aqui, ela vai resultar nessa fórmula aqui. Marcelo, então quer dizer o seguinte, que essa fórmula que eu estou usando aqui, ela provém dessa? Sim, proveio dessa, certo? Tanto é que para você lembrar, dessa função horária do espaço em função do tempo do primeiro grau, lembre-se da palavra sorvete, então o que cada uma dessas letras, esses símbolos aqui quer dizer na fórmula? Bem, o S
é nosso espaço final, o S0 é espaço inicial, velocidade é representado pelo V e o T é o tempo. Pois bem, quando eu vai trabalhar com a questão com as questões, né? Em algumas situações, pode ser que a questão peça o seguinte: determinado veículo se deslocando com velocidade de 72 quilômetros por hora, né? Vai durante uma desatenção, né, de um determinado condutor, ele esqueceu de apertar os freios. Quanto ele percorrerá em distância caso essa desatenção dure 5 segundos? Opa, calma aí. Ele usando velocidade em quilômetros por hora e trabalhar com o tempo de distração de 5 segundos, ou seja, há necessidade em algumas dessas situações o que? A gente fazer conversões da velocidade, né? Que as mais usuais, que como justamente a gente vai trabalhar com as duas unidades, quilômetros por hora e metros por segundo, né? Nós vamos trabalhar nessa conversão aqui, né? Ou seja, se eu vou de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu venho de metros por segundo para ir para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Ótimo, acertou. Eu estou entendendo. Então, mas isso aqui é o que eu preciso memorizar, né? Isso é o que você está precisando memorizar até agora para poder lembrar, refrescar sua memória, seja lá em que situação você esteja agora. Porém, o que vai acontecer? Isso aqui é a explanação geral, porém eu estarei postando em breve questões baseando-se nesse assunto de cinemática, onde você vai acompanhar passo a passo a resolução das mesmas, certo? Pois bem, vamos aqui continuando. Como a gente falou de movimento retilíneo e uniforme, nós falamos de velocidade, né? Então, nós teremos como um foco de observação na questão da velocidade, será importante ao observar o que? Quanto à questão de o movimento ser progressivo ou retrógrado. Bem, Marcel, o que quer dizer esse movimento progressivo e o que quer dizer movimento retrógrado? Bem, vamos olhar aqui o seguinte. O primeiro desenho aqui é um movimento progressivo, certo? Se você bem observar, o desenho está indo aqui de um espaço menor para um espaço maior, porque justamente olha aqui a orientação de crescimento da reta, da nossa trajetória. Pois bem, se eu estou indo a favor do crescimento da trajetória, então o que vai acontecer? Se eu pegar, por exemplo, dois espaços aqui, por exemplo, aqui é 5, bem, aqui é 10, ou seja, cresceu, não foi de 5. Então, se eu for fazer aqui a diferença, 10 menos 5 fica positivo. O tempo ficará o quê? Aqui de 0, por exemplo, a 2 segundos. O tempo é positivo, então seja 10 menos 5 em cima, sobre quem? 2 menos 0 embaixo. Então, seja, daria um valor positivo, né? E dando um valor positivo, nosso movimento é progressivo. Agora, se eu for trabalhar com o movimento contrário à trajetória, nós teríamos o quê? Um movimento retrógrado. Ah, Marcelo, então o que vai definir o movimento ser retrógrado? A velocidade ser menor que zero, ou seja, um valor negativo. Bem, um detalhe bastante importante que a gente vai precisar levar em consideração é o que? Se você olhar bem para essa fórmula aqui, eu creio que você vai se lembrar de um detalhe muito importante. Essa equação aqui, ela é nada mais nada menos que uma equação do primeiro grau. Ah, Marcelo, então calma aí. Uma equação do primeiro grau, eu devo lembrar o que? Um detalhe muito importante. Qual é? O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Se é sempre uma reta, então o que vai acontecer, né, quando eu for trabalhar graficamente com essa fórmula? Vamos aqui. Acompanhe bem aqui assim. O que vai acontecer agora? Bem, se eu criar um gráfico de espaço em função de tempo, né, o valor da inclinação justamente corresponde a quem? Ao valor da velocidade. Então, seja, se eu estou vendo uma inclinação positiva, eu tenho uma velocidade positiva, né?
Então, opa, vamos até ficar melhor. Uma inclinação crescente, né? Ou seja, está indo para cima. Então, a velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, vamos aqui também agora para esse outro gráfico. Se você bem observar, nós temos também espaço em função de tempo. A inclinação é o que? Decrescente. Opa, Marcelo, então ela está descendo. O que vai acontecer então com a velocidade? Vai ser uma velocidade negativa. Estou entendendo. Então, seja, se a velocidade é negativa, com o decrescimento da reta, então o movimento é retrógrado. E, Marcel, e se o gráfico estiver assim? Bem, se você bem observar, o espaço inicial aqui, ó, que é justamente o ponto, né, de onde está basicamente partindo, né, o nosso movimento. Mas eu, Marcel, preciso me limitar a esse ponto, espaço inicial, nos gráficos? Não. Esse gráfico aqui ele pode continuar para cá. Você pode ir, né, no a espaços negativos, né, de acordo com a sua trajetória orientada. Só fiz essa parte aqui para a gente poder entender aqui a partir da origem, né, para ficar um entendimento. Porém, nas questões, quando eu for resolver, pode ser que a questão traga para a gente também um gráfico daqui, certo? Então, lembre-se desse detalhe também muito importante. Sempre, sempre que essa reta tocar o S, esse espaço onde está sobre o S, sobre nosso eixo dos espaços, ele é nada mais nada menos que o espaço inicial. Ah, mas então pronto, ou seja, esse S0 aqui é o nosso espaço inicial, caso eu precise usar na fórmula, né? Isso, muito bem. Você está começando a entender. Então, vamos lá. Voltando aqui para esse gráfico aqui. Se você bem olhar esse gráfico, bem, veja, o espaço está variando com o tempo. Opa, esqueci só de botar aqui as unidades. Espaço, tempo. Está variando? Não. Ó, ele não está variando. Então, o que acontece quando você observar um gráfico desse jeito aqui? O móvel está parado. Ixi, mas então estou começando a entender. Graças a Deus eu estou me lembrando de todos esses detalhes que você falou, porque justamente o que eu preciso me lembrar para fazer está na hora de uma prova, justamente na prova do concurso, sim. Se você lembrar todos os detalhes, o restante vai ser mais exercício, é exercitar aquilo que você está entendendo a partir de agora, certo? Um ponto também muito importante é observar o seguinte. Como nós falamos de movimento uniforme, nós temos uma velocidade constante, né? Então, se eu criar um gráfico velocidade em função de tempo, né? Marcel, então o que acontece se eu tenho um gráfico em função velocidade em função de tempo? Bem, se a velocidade é constante, nós teremos uma reta paralela ao eixo do tempo, assim como nós tivemos aqui. Só que aqui a gente vai estar alterando, ao invés de ter espaço, né, terá velocidade. Então calma aí. Se eu tiver essa linha acima, né, ou seja, aqui para cima, no primeiro quadrante, né, então essa minha velocidade ela é positiva, né? Ou seja, nós temos valores crescentes, acima de zero, né? Então, essa velocidade é positiva, então o movimento é dito progressivo. Se eu tiver, por exemplo, essa linha da velocidade paralela ao eixo t, como você está mostrando aí, ela estiver abaixo, né, aqui da origem, ó, nós temos aqui o eixo, né, aqui são os valores positivos, então aqui são os valores negativos. Então nós estamos no eixo dos negativos, então o que vai acontecer? A velocidade é dita negativa, então o movimento é retrógrado. E Marcel, e se essa linha estiver aqui? Bem, se você está estudando e é uma reta constante, nós podemos dizer que esse móvel está parado. Ah, Marcel, então é o que eu preciso entender para começar a resolver questões de cinemática? Sim,
Pois só para repassar rapidamente, né? Para fazer uma breve lembrança. Nós estamos falando de movimento retilíneo uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme trata o quê? De velocidade, que, um conceito mais grotesco, é nada mais nada menos que a razão entre a distância percorrida sobre o tempo gasto para esse percurso, né? Sendo que no movimento uniforme, essa velocidade é dita constante, certo? Como nós vamos trabalhar com início e fim de movimentos, nós vamos trabalhar basicamente com velocidade média. Então, a velocidade média é nada mais ou menos que o quê? A variação de espaço sobre variação de tempo, que coincide com basicamente sendo o quê? Bem, variação de espaço é espaço final menos espaço inicial, e variação de tempo é tempo final menos tempo inicial, sendo que as unidades da variação de espaço, as comuns, são quilômetros e metros. E na variação de tempo, né, as unidades convencionais são horas e segundos. E para a velocidade média, como nós vamos utilizar, será o quê? Quilômetros por hora e metros por segundo. Pois bem, se eu adotar, com base nessa fórmula aqui, o tempo t igual a zero, eu posso surgir a fórmula do sorvete, onde o S é o espaço final, o S0 espaço inicial, V é velocidade e T é tempo. Bem, como nós temos basicamente duas unidades, né, em sua grande maioria das resoluções de questões em km por hora e metros por segundo, nós temos que lembrar a conversão de unidade entre as mesmas. Se eu vou de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se vou de metros por segundo para km por hora, eu multiplico por 3,6. Ah, Marcelo, eu estou lembrando já de quase tudo. Bem, e a classificação de nosso movimento, né, é de duas formas: progressivo ou retrógrado. Isso vai ser o quê? Vai ter uma implicação no sinal da velocidade. Bem, se o sinal da velocidade for positivo, nosso movimento é dito progressivo. Se nossa velocidade tiver valor negativo, o movimento é dito retrógrado. Progressivo quer dizer o quê? Movimento a favor da trajetória. E movimento retrógrado, ou seja, movimento contra a trajetória orientada. Ah, Marcelo, então pronto, entendi aqui. Então, como nós temos aqui agora nossa funçãozinha aqui, ela é nada mais nada menos que uma função do primeiro grau, né? Se eu trouxer para criar gráficos, né? Gráfico de espaço em função de tempo, eu gerarei o que? Uma função do primeiro grau. Inclinação crescente, o movimento é progressivo. Inclinação decrescente, o movimento é retrógrado. E se a inclinação da reta, né, for zero, ou seja, a nossa reta for paralela ao eixo T, o móvel está parado. Bem, como nós vimos aqui que a nossa velocidade ela é constante, se eu criar um gráfico de velocidade em função de tempo, nós teremos o quê? Uma linha paralela ao eixo T. Se essa linha está acima, então nós dizemos que esse movimento é progressivo. Se a linha está abaixo, então ele é retrógrado. Se a linha da velocidade estiver junto ao eixo T, então nós podemos dizer que o móvel está parado. Ah, Marcelo, então é basicamente isso que eu preciso lembrar? Sim. Se você lembrar de tudo isso aqui, desses pequenos detalhes, então você conseguirá resolver grande parte das questões. Bem, eu fico por aqui e até a próxima. Forte abraço.